Qual é o verdadeiro propósito das abduções alienígenas? Você já se perguntou o que está além do véu da realidade que percebemos? Hoje, mergulhamos em um dos fenômenos mais enigmáticos e perturbadores de nosso tempo: as abduções alienígenas. Este tema sempre me fascinou, não apenas por seu mistério inquietante, mas porque se entrelaça com questões espirituais e evolutivas profundas. E se esses encontros são fragmentos de um quebra-cabeça maior, um que desafia nossa compreensão da humanidade, de nosso planeta e até do próprio cosmos, há algo profundamente perturbador na fascinação peculiar que certas forças parecem ter por nossa espécie. Essa curiosidade, ou talvez obsessão, me motiva a explorar teorias sobre nossas origens e a criação deste universo. Surpreendentemente, essas ideias alinham-se de maneira intrigante com as revelações de Jan Val Allen, um renomado autor espiritualista cuja obra é amplamente respeitada na literatura mediúnica. As visões de Val Allen sobre forças cósmicas, a evolução da alma e agendas ocultas por trás da existência humana podem guardar as chaves para decifrar o fenômeno das abduções. Neste programa, iremos além da superfície dos seres cinzentos e de experimentos invasivos. Perguntaremos: esses encontros poderiam ser parte de um plano mais amplo, vinculado ao nosso aprisionamento espiritual, à nossa evolução ou até ao próprio tecido da realidade? Acompanhe-nos enquanto desvendamos este mistério, unindo sabedoria ancestral, relatos contemporâneos e os ensinamentos visionários de Val Allen. Prepare-se! Esta jornada desafiará tudo o que você pensava saber sobre o mundo que habitamos e as forças que o moldam. Por décadas, milhares de pessoas ao redor do mundo relataram histórias notavelmente semelhantes de serem levadas a bordo de OVNIs pelos clássicos alienígenas Greys. Esses relatos incluem tempo perdido, exames médicos híbridos e até prisões cósmicas. Um pequeno número de investigadores sérios tratou essas alegações com extrema literalidade. O psiquiatra de Harvard, John E. Mack, vencedor do prêmio Pulitzer e autor de Abdução, Encontros Humanos com Alienígenas, 1994, concluiu que o fenômeno é um mistério autêntico digno de estudo. Ele recebeu financiamento de Laurance Rockefeller para entrevistar indivíduos que passaram por essas experiências e considerou-os sinceros. Eles são pessoas normais, muito gentis, sem psicopatologia evidente, relatou Clancy sobre os participantes da pesquisa de Mack. Da mesma forma, o historiador David M. Jacobs, em A Ameaça 2000, compilou centenas de regressões hipnóticas e alertou para uma agenda alienígena muito mais perturbadora, voltada para a dominação humana. Em outras palavras, pesquisadores respeitados do fenômeno OVNI identificaram um padrão de trauma psicológico real, mesmo que a causa última permaneça intensamente debatida. Este não é um exercício de especulação, mas uma questão urgente para aqueles que testemunharam o inexplicável. Enquanto a academia marginaliza o tema, casos como as abduções de Allagash, investigadas por Raymond Fowler e validadas por especialistas em hipnose como Bud Hopkins, revelam padrões irrefutáveis: paralisia física, exames reprodutivos invasivos e tempo perdido. Isso não é ficção. Arquivos do FBI recentemente desclassificados relacionados a OVNIs e estudos conduzidos pelo psiquiatra de Harvard, John E. Mack, confirmam que milhares de pessoas relatam sequências idênticas de eventos, mesmo sem qualquer contato prévio. Nas Ilhas Canárias, onde morei, testemunhei diversos objetos voadores não identificados, desafiando as leis convencionais da física. Em La Gomera, famílias descreveram luzes pulsantes sobre o oceano, associadas aos guanches, o povo pré-hispânico que mumificava seus mortos em rituais chamados entierros, enterros em posição fetal, envoltos em peles de cabra. Essas múmias, preservadas no Museu Arqueológico de Tenerife, refletem uma cultura que reverenciava o cosmos. Um pescador local me contou: nossos ancestrais são as luzes que surgem sobre o oceano. Ele disse que eram os guancherios, espíritos que guardam a ilha. O relato mais perturbador veio de um amigo próximo, abduzido aos 12 anos de idade. Suas descrições alinham-se ao padrão de Bullard, um estudo de 300 casos conduzido por Thomas E. Bullard. Paralisia noturna, sensação de flutuação, seres de olhos grandes e negros sem pupilas, exames ginecológicos, extração de esperma ou óvulos e implantes subcutâneos, documentados por meio de radiografias, como no caso Linda Cortilli. No caso do meu amigo, ele apresentava cicatrizes físicas e memórias claras sobre o que as causara. Portanto,
Estou absolutamente convencido da existência desses fenômenos aéreos não identificados, e tenho forte convicção de que a maioria dos OVNIs que avistamos nos céus são tecnologias desenvolvidas pelo estado profundo. Mas duas perguntas fundamentais permanecem. Primeira, qual é o propósito das abduções alienígenas? Segunda, as abduções são realizadas por alienígenas reais do espaço exterior? Ao examinar essas questões por meio de uma estrutura baseada em ciência, filosofia e lógica, podemos transcender narrativas sensacionalistas e conspirações especulativas para construir uma hipótese fundamentada sobre as intenções desses seres nas operações de abdução. Uma narrativa comum, frequentemente perpetuada pela mídia popular, é a de que extraterrestres visitam a Terra para explorar seus recursos naturais. Essa ideia é intuitivamente atraente, mas desmorona sob escrutínio. O universo é vasto e abundante, com asteroides, cometas e planetas desabitados ricos em minerais, água e outros recursos. Uma civilização capaz de viagem interestelar provavelmente possuiria tecnologia para extrair recursos dessas fontes abundantes e não contestadas, em vez de mirar um planeta habitado com sistemas sociais e ecológicos complexos. Por exemplo, o cinturão de asteroides em nosso próprio sistema solar contém quantidades imensas de metais como ferro, níquel e elementos terras raras, acessíveis sem os desafios logísticos e éticos de uma invasão planetária. Assim, a noção de que extraterrestres cobiçariam os recursos da Terra é implausível. Suas motivações, se existirem, devem ser mais sofisticadas, vinculadas a objetivos que estejam alinhados com suas capacidades tecnológicas e intelectuais avançadas. Portanto, vamos examinar quais são os elementos comuns dessas narrativas de abdução. Geralmente, as vítimas descrevem acordar paralisadas, encontrar seres Greys sem emoção e passar por procedimentos invasivos. Muitas relatam que seus órgãos sexuais ou reprodutivos são alvos, frequentemente no contexto de um programa de reprodução ou hibridização alienígena. Jacobs, com base em mais de 700 casos, argumenta que esses procedimentos fazem parte de um projeto massivo de cruzamento genético projetado para criar crianças meio alienígenas que possam integrar-se secretamente à sociedade humana. Outras testemunhas chegam a descrever uma apresentação de crianças híbridas. Em resumo, os ingredientes padrão da mitologia ufológica, tempo perdido, exames médicos, bebês alienígenas, repetem-se nos testemunhos, assim como as imagens dos grandes olhos negros dos Greys e seus corpos diminutos. Mas o fato mais estranho, presente em muitos relatos, é que os abduzidos descrevem que os sequestradores alienígenas tratam a consciência humana como um recurso transferível. Por exemplo, uma abduzida relatou sentir sua essência deixando o corpo. Eu podia literalmente sentir minha alma sendo sugada para fora do meu corpo físico, ela recordou. Em uma conversa gravada, outro indivíduo descreveu como sua mente era baixada todas as noites durante o sono REM. Essas mentes transferidas são então inseridas em corpos clonados, como explicou um abduzido. Depois que sua alma é extraída, eles a colocam em outro corpo ou em um corpo idêntico ao seu. Em outras palavras, as vítimas frequentemente emergem de abduções com memórias que não são suas, ou sem memória alguma, como se suas almas tivessem sido substituídas. Entrevistas e relatos de denunciantes mencionam uma rede clandestina de clonagem. Abduzidos descrevem instalações gigantescas de clonagem e corpos replicados prontos para receber consciências humanas. De acordo com essas alegações, os Greys clonam corpos humanos e transferem mentes para eles com objetivos sinistros. Os registros das vítimas são diretos. Clonagem e transferência de consciência. Essa tecnologia é central. Eles clonam corpos e transferem a consciência, a âncora da pessoa real, para esses clones. Esses clones são então usados como ferramentas. Um informante listou esportes mortais, sexo, missões ou simplesmente para enganar a morte e continuar vivendo como um clone. Em resumo, os humanos parecem ser tratados como matéria-prima para experimentação alienígena e até entretenimento. Na verdade, o propósito por trás desses programas, segundo os que acreditam, é o aprisionamento da alma. Análises de diversas entrevistas concluem que o controle da consciência humana é central para os objetivos desses seres. Um teórico aponta o padrão claro. Essas entidades podem transferir e controlar a consciência de uma pessoa entre corpos ou ambientes, gerenciando até o ciclo de reencarnação para manter as almas presas no sistema. De fato, a mesma análise observa que o programa de hibridização existe para realmente prender a alma humana,
sugerindo um esforço em escala cósmica para colher ou aprisionar a força vital humana. Os próprios abduzidos relataram ter ouvido que suas experiências envolviam algo muito nefasto com minha alma, uma frase que ressoa com a ideia de colheita de almas. Em suma, muitas testemunhas de abdução sentem que são participantes involuntários de um experimento de controle mental e espiritual, e não meros alvos de visitantes inofensivos. Um deles comentou que todo o ambiente alienígena parece uma prisão telepática totalitária, uma rede de mente coletiva onde a dissidência individual é punida. Essa visão de alienígenas parasitas ecoa temas da mitologia espiritual. Teóricos modernos equiparam os Greys ao conceito gnóstico dos arcontes, entidades demiúrgicas que controlam mentes. Embora testemunhas em nossas fontes nunca usem explicitamente a palavra arcontes, pesquisadores reconhecem a semelhança. Por exemplo, John Mack relatou que xamãs de todo o mundo descrevem encontros com seres muito parecidos com os Greys, entidades que observam a humanidade há milênios, às vezes atuando como catadores ou protetores da Terra. Na literatura conspiratória alternativa, figuras como Jean Val Elam vinculam abertamente esses alienígenas aos arcontes, que se alimentam de almas humanas. Um analista até relata um abduzido, brincando que todo o sistema parece um planeta-prisão administrado por entidades que buscam fazer isso melhor que Deus. Assim, a hipótese de alienígenas do espaço exterior começa a se desvanecer, já que abduzir pessoas sem consentimento constitui uma violência inaceitável contra a humanidade. Nigel Kerner, outro autor sobre o tema, descreve explicitamente os Greys como seres biorrobóticos, cujo objetivo é capturar almas humanas para alcançar a imortalidade. Na visão de Kerner, os Greys buscam desesperadamente dominar a morte obtendo almas, uma narrativa que se alinha assustadoramente com os temores dos abduzidos sobre a colheita de almas. Embora relatórios acadêmicos evitem linguagem mística, esses paralelos ilustram como histórias de abdução fundiram-se a motivos espirituais antigos no imaginário popular. Por outro lado, céticos argumentam que as alegações de abdução alienígena carecem de evidências e estão enraizadas na cultura e na psicologia. Estudos mostram que voluntários sugestionados relatam sonhos com alienígenas, 50%, e paralisia, terror, 25%, espelhando relatos reais. Mas como os pesquisadores plantaram as ideias em suas mentes primeiro e os participantes provavelmente atuaram, o estudo não valida da hipótese, é artificial, não prova fenômenos psíquicos reais. Em resumo, céticos veem a síndrome como um mito moderno construído sobre fenômenos do sono, mas não conseguem explicar a complexidade dos casos reais. Então, onde isso nos deixa? O padrão dos testemunhos é claro e notavelmente consistente, desde laboratórios secretos de clonagem até transferências de alma, mas a questão da verdade está longe de ser resolvida. Defensores da hipótese de abdução apontam para dezenas de testemunhas independentes e alguns marcadores físicos que descrevem uma agenda abrangente de controle mental, alienígena ou não humano. Se tomadas literalmente, essas histórias implicam um esquema arrepiante de escravização da alma. Como o cientista John Mack finalmente admitiu, o mais longe que podemos ir é dizer que há um mistério autêntico aqui. O que podemos afirmar é que as mesmas palavras e imagens ressurgem em milhares de relatos. Seres greys de olhos grandes, tempo perdido, clones corporais, até a ideia de roubo de alma. Essa consistência é impressionante e nos obriga a continuar perguntando: por que tantas pessoas, em diferentes culturas, descrevem esse cenário sombrio? No final, apenas mais pesquisas em psicologia, neurologia e talvez na própria consciência poderão desvendar a verdade por trás dessas alegações. Até lá, o enigma das abduções por OVNIs permanece profundamente perturbador e absolutamente misterioso, pairando na fronteira onde ciência e mito se intersectam. Neste segmento, adentramos um território complexo e simbólico, onde fenômenos como abduções alienígenas entrelaçam-se com conceitos esotéricos ancestrais. Nas tradições gnósticas, os arcontes são descritos como entidades parasitárias, que subsistem da energia emocional humana, denominada Lush, termo cunhado por Robert Monroe para definir a energia gerada por emoções intensas, como medo, angústia ou êxtase. As abduções, com seus procedimentos traumáticos e cenários de tortura, como os jogos de caça e experimentos com clones descritos por pesquisadores como Ryder e Marshall, podem ser interpretadas como mecanismos de coleta dessa energia.
O sofrimento infligido parece meticulosamente planejado para maximizar a produção de luz, sustentando essas entidades interdimensionalmente vinculadas à humanidade. Embora alguns argumentem que o trauma possa fortalecer a consciência humana, como sugere Ryder, isso ocorre a um custo devastador: a manutenção de um estado psicológico de submissão e fragmentação. Essa dinâmica ecoa a visão gnóstica de que os arcontes operam uma matrix ilusória, aprisionando a humanidade em um ciclo de exploração energética e impedindo sua ascensão espiritual. A hipótese ganha força ao observarmos paralelos perturbadores com rituais descritos em escândalos envolvendo elites de poder, como os casos de Jeffrey Epstein e alegações sobre o uso de adenocromo, substância supostamente extraída de situações de terror e derramamento de sangue. Tais relatos sugerem uma guerra espiritual ou metafísica, na qual os Greys, entidades biológicas de aparência cinzenta e olhos grandes, atuariam como intermediários dos arcontes na terceira densidade, executando operações de controle e colheita energética. Fontes sugerem que essas entidades podem ter controle sobre o pós-vida, reciclando almas em novos corpos ou clones, mantendo-as em um ciclo de reencarnação sem memória. Ryder especula que eles estão controlando alguns de nós e reciclando outros, essencialmente prendendo alguns de nós. Essa ideia ressoa com o conceito budista da roda do Sansara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento que mantém os seres presos na ilusão. No budismo, a iluminação, a libertação do ego e da ignorância, é o caminho para escapar desse ciclo. No entanto, as abduções e a manipulação da consciência parecem projetadas para impedir esse despertar. A imposição de narrativas falsas, como a ideia de que os alienígenas estão aqui para salvar a humanidade, o trauma constante e o controle telepático totalitário mantêm a mente humana fragmentada, incapaz de alcançar a clareza necessária para a iluminação. A tecnologia de clonagem, ao ancorar a alma em corpos físicos ou artificiais, pode ser uma ferramenta para perpetuar esse aprisionamento, bloqueando a ascensão para um estado de consciência superior. Relatos de abduzidos sobre estados alterados de consciência, entre o sonho, o deslocamento astral e a realidade física, reforçam a ideia de que nossa compreensão dos fenômenos conscienciais é limitada por paradigmas materiais. É possível que uma tecnologia de quarta densidade vibracional, inacessível à percepção humana comum, seja utilizada por esses seres, incluindo os Greys, muitos descritos com cerca de 1,50 m de altura e algumas vezes acompanhados por entidades mais altas que potencialmente podem ser avatares arcontes. A recorrência de narrativas idênticas em milhares de casos globais descarta coincidências. Um exemplo pessoal: conheço alguém que durante a infância vivenciou abduções recorrentes com detalhes idênticos aos relatados globalmente, como exames médicos invasivos e sensação de paralisia. Isso me convence de que algo sinistro ocorre em nosso planeta, um mecanismo oculto que transcende a mera ficção. Enquanto especulamos sobre supostas intenções benevolentes de ajuda extraterrestre, é crucial questionar: não estaríamos sendo manipulados geneticamente e energeticamente para permanecermos como gado, fontes de luz? A hipótese mais sombria sugere que essa intervenção visa sufocar nossa capacidade de ascensão espiritual, mantendo-nos presos em um ciclo interminável de reencarnações e dependência vibratória. Se há verdade nisso, a libertação exigirá não apenas consciência, mas a desconstrução de sistemas de controle tão antigos quanto a própria humanidade. Diante desse cenário sombrio, a esperança? Testemunhos como os de Ryder e Marshall são atos de resistência, uma tentativa de expor a verdade e despertar a humanidade. Apesar do controle massivo, as fontes sugerem que a consciência humana tem um potencial único, talvez até temido por essas entidades. A iluminação, como proposta por Buda, pode ser a chave para escapar da roda do Sansara. Isso exige despertar para a verdade, rejeitar as narrativas impostas e cultivar a clareza interior. Ryder tentou resistir, tornando-se não cooperativa, mas descobriu que o poder dessas entidades é imenso. No entanto, a divulgação pública, como a feita por figuras como Greer, pode ser um passo para quebrar o sistema. A tecnologia, como ondas escalares para bloquear transferências de consciência, é mencionada, mas o verdadeiro poder pode estar na consciência coletiva. Um despertar em massa que desafie a Matrix e liberte a alma humana. As abduções não são apenas encontros com alienígenas.
elas podem ser parte de um plano milenar para manter a humanidade presa, colhendo nossa energia vital e bloqueando nosso caminho para a iluminação. Seja através de tecnologia nazista, programas do Deep State ou entidades como os Arcontes, o objetivo parece ser o mesmo: controlar a alma humana e perpetuar um ciclo de sofrimento e reencarnação. Mas a verdade está emergindo. Cabe a nós, pensadores fora da caixa, conectar os pontos, questionar a narrativa oficial e buscar a libertação. Como disse Time Rider, quem somos nós realmente e o que é este lugar? A resposta pode estar além da Matrix, e é nossa responsabilidade encontrá-la. Você acredita que pode ter sido abduzido? Compartilhe seus pensamentos ou experiências nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, comente e deixe seu like.